Opa, professor Felipe Fontoura falando por aqui do canal Dev Samurai, e hoje eu tô nesse vídeo para poder responder uma dúvida que me fizeram nos comentários do vídeo. E desculpa, eu sou péssimo de nome, não lembro o nome da pessoa que fez, eu só lembro da pergunta, que é uma pergunta muito, vamos dizer assim, pertinente, bastante comum para quem está começando, que é como que eu sei que eu estou na carreira correta, ou como eu consigo saber se eu estou no caminho certo, se é aquele caminho, se é aquela carreira que eu realmente almejo para a minha vida. E essa é uma pergunta, como eu comentei, muito mais profunda e filosófica do que técnica. Explico. A maioria das pessoas, elas seguem uma receita pronta e é comum ter esse tipo de dúvida por conta dessa receita. E qual é? A seguinte: filho, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai trabalhar, você vai ter vamos dizer assim, uma casa, o seu carro, você vai se aposentar e por fim você vai, como todo mundo, como eu, você vai morrer. Claro que essa última parte os seus pais não falam para você, mas é óbvio que isso vai acontecer. Então, por esse motivo, a maioria das pessoas seguem uma receita e por conta da mídia, por conta da divulgação, por exemplo, da área de TI, essas pessoas acabam seguindo esse caminho e ficam bastante em dúvida, né? Inclusive se eu estou na carreira certa, se eu estou na carreira errada de TI, ou até dentro da TI, se você gosta de TI assim como eu, você acaba se confundindo. E eu passei por uma experiência dessa alguns anos atrás. Eu tive um suporte fantástico de uma pessoa que eu gosto e admiro muito, o meu amigo e mentor Fausto. E ele escreveu um livro que dentro lá nos assuntos desse livro ele falava de uma técnica, e eu tive a sorte de ter ele como amigo, e ele me abriu o livro e me explicou sobre essa técnica que chama realidade transformada. O que significa realidade transformada? Antes de eu explicar essa técnica, eu vou explicar o porquê ela funciona. E funciona assim: o nosso cérebro, ele não sabe, por exemplo, se é dia, se é noite, se está frio ou se está calor, se está, sei lá. Ele simplesmente recebe todos esses estímulos de N sensores, como por exemplo o seu olho, o seu ouvido, né, sensores de, vamos dizer assim, de temperatura, se você está confortável ou não, se você está vestindo meia nesse momento ou não. É isso que ele sabe. Então ele sabe o que ele recebe de informação. Então o que as pessoas espertas, vamos assim dizer, fazem com o seu próprio cérebro? Eles enganam, no bom sentido, o cérebro, porque como ele não sabe dessas coisas, ele também não sabe se é presente ou se é futuro. Então o que você vai fazer? Você vai enganar o seu cérebro no bom sentido, com a realidade transformada. Então você vai, por um momento, fechar os olhos, ficar num ambiente confortável, num ambiente tranquilo, não tem horário do dia, isso depende muito de você, depende muito da situação que você está vivendo, e você vai se dar a permissão, isso é uma coisa que eu vou falar logo na sequência, em sonhar, em pensar, porque isso não custa, né? Isso não custa tempo, não custa dinheiro, isso não custa absolutamente nada, só vai custar um pouquinho mais aí do seu tempo, e quem sabe da sua energia, se você não for uma pessoa muito sonhadora, ao contrário de mim. Então você vai se imaginar numa situação. Então você vai se desprender de todas as situações. Você vai imaginar, por exemplo, que talvez você esteja... vamos imaginar, para ficar um pouco mais palpável, colocar coisas aí nesse meio, você vai imaginar de repente numa praia, fazendo aquilo que você gosta, ou então você vai se imaginar num carro, aquele carro que você mais quer ter, ou naquela sua casa que você mais quer ter, ou numa viagem aproveitando uma determinada situação, ou sozinho, ou com uma pessoa que você gosta, e você vai vislumbrar essa imagem, você vai colocar a maior riqueza de detalhes possível. Por exemplo, imagine que você vai agora para Taiwan. E você vai agora para Taiwan e você vai imaginar todos aquele cenário urbano, todo aquele show de luzes, aquela situação em que você está passeando na rua com um carro, imagina um 350Z da Nissan e você está passeando com ele de noite, ok? Um ambiente bastante noturno, com luzes de neon para todos os lados e de repente você para
num determinado espaço, você desce desse carro, o manobrista pega o carro, ele pergunta se você deseja mais alguma coisa, você simplesmente acena com a mão e fala muito obrigado, claro, em inglês. Bom, já deu para entender, você precisa sonhar com uma riqueza de detalhes e não precisa ser algo necessariamente, vamos dizer assim, material. Coloquei essa situação material para que eu e você pudéssemos imaginar em conjunto. Aliás, um carro, Taiwan, noite, luzes de neon, todo mundo, vamos dizer assim, entende. Mas eu vou explicar, por exemplo, a minha situação, a minha realidade transformada. E a minha realidade transformada tem um número, e esse número é 1 milhão de alunos, ajudando no YouTube, ajudando nos meus cursos, né, ajudando presencialmente, ajudando na sala de aula. Então eu tenho uma meta. Por que eu quero ter essa meta, né, essa realidade transformada de 1 milhão de alunos? Porque lá, vamos dizer assim, na década de 80, sim, eu sou da década de 80, eu tinha um grande sonho, tenho um grande sonho de ser inventor, mas na verdade, me descobrindo, né, me conhecendo, eu percebi que na verdade eu queria ajudar muitas pessoas. E ajudar como? Com a tecnologia, que eu casei uma vontade minha com algo útil para as pessoas, porque você precisa, claro, fazer alguma coisa útil, senão, né, você não vai ajudar muitas pessoas. Então você percebe a diferença de realidade transformada entre o exemplo que eu dei ali da viagem de Taiwan, do 350Z, e a minha aí. E você com certeza vai ser a sua. E muitas pessoas fazem esse exercício de realidade transformada até muitas vezes sem perceber. Quer ver? Você de repente pode ter uma tia, um tio, até os seus pais que já começaram ou já se indagaram sonhando em ganhar na Mega Sena, apesar de ser muito difícil estatisticamente falando. Então eles ficam falando o seguinte: olha filho, olha fulano, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um apartamento para você, um carro, a gente vai fazer uma viagem legal, de repente para uma praia, ou de repente para Disney, ou para aquela viagem lá para o norte, para o nordeste do país, ou quem sabe para o sul. Nós vamos fazer situações A, B, C. Então elas acabam sonhando. Por quê? Porque elas deram a permissão para sonhar. E qual era essa permissão? O dinheiro, ok? Então qual que é o segredo, agora falando da segunda fase da realidade transformada, é você tirar todos os problemas da sua frente. E se você quer fazer uma viagem espacial, se dê a permissão de fazer a viagem espacial. Você tem dinheiro, você tem a tecnologia e quem sabe você é até amigo do Elon Musk, né, da SpaceX, e ele te deu uma carona lá porque ele é um grande amigo seu, vocês jantam junto, você vai até a casa do Elon Musk, você janta junto com o Elon Musk, você faz, de repente, você conta para ele qual é o seu prato preferido, o Elon Musk lá na sua casa pede lá para a pessoa que ajuda ele ali na limpeza, nas coisas diárias, e ele pede para essa pessoa preparar um prato exclusivo para você. E também você fala das suas receitas brasileiras, e se você é uma pessoa que gosta de algum tipo de receita bem brasileira, por exemplo, feijoada, você vai contar para ele como é feijoada, ele vai pedir. Bom, já deu para entender, então você precisa se dar permissão. E muitas pessoas que eu conheço, mas muitas pessoas mesmo não se dão a permissão de ser bem-sucedidos, de ser milionários, quem sabe, se dinheiro tem uma importância para você, de ser uma pessoa reconhecida no mercado, e essas pessoas não se dão permissão. E eu não estou falando de situações de ser uma pessoa rude, de ser uma pessoa, vamos dizer assim, nariz empinado, não é isso que eu estou dizendo. Não é questão de falta de humildade no sentido ruim da palavra. É ser uma pessoa que sabe quem ela é e respeitando o espaço das outras e principalmente a limitação das outras pessoas, que foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim. Eu não entendia a limitação das pessoas, eu achava que todo mundo tinha que gostar de TI, todo mundo tinha que gostar do que eu gosto e todo mundo tinha que saber igual o que eu sei, não que eu saiba muito, né? Ou mais. Porque eu tinha uma convivência com pessoas que eram e são especialistas naquilo que elas fazem. Então era muito difícil eu me socializar, inclusive, com pessoas que não sabiam dessas coisas.
E me conhecendo, né, e sabendo dessa situação, isso até me ajudou a montar esse canal que você está assistindo agora, esses vídeos que você está assistindo, e entender o que eu tinha aqui podia te ajudar. Claro, novamente, falando de uma forma bastante modesta, eu sei o que eu sei, né, porque eu ralo igual todo mundo, igual você também. Não estou numa situação privilegiada, se eu estou hoje na situação A ou B, B ou C não importa muito, mas é porque eu trabalhei, é porque eu passei muito tempo estudando. Mas voltando à realidade transformada. Depois que você se deu a permissão para isso, e essa realidade transformada, inclusive, é uma grande, vamos dizer assim, objeção que as pessoas têm, que elas precisam achar, elas acham que elas precisam procurar uma grande coisa no mundo, elas precisam ser grande, precisa ser uma coisa gigante, imensa, mas não é assim, ok? Você de repente pode pensar numa coisa menor, enquanto você não acha uma coisa grande, e você seta essa coisa menor. A mágica, vamos dizer assim, acontece que quando o seu cérebro já experimentou aquele gostinho do doce, ele vai ver todos esses casos que você enxerga hoje como um problema ou uma grande parede, como simplesmente um obstáculo. E ele vai achar a forma deles pular esse obstáculo. Ele vai achar a forma de burlar esse obstáculo. Então, por exemplo, se você quer ir até Taiwan, se você de repente não sabe falar inglês, ele vai achar uma forma de você aprender mais rápido o inglês. E todas essas etapas. Então, o que você precisa fazer, falando agora em termos práticos? Primeiro, sonhe. Sonhe a quantidade de tempo que você achar, a quantidade de situações que você imaginar. O mais importante é que você não se limite, que você consiga se permitir ser o que você quer ser. Se você quer ser um milionário, se você quer ser um grande cientista da computação, se você já entendeu. E pode ser, de repente, até um pai, uma mãe, não importa muito, não tem sonho mais ou menos nobre que o outro, tem o seu sonho. Você vai se permitir, então você vai dar um gostinho para o seu cérebro. Logo em seguida, você vai pegar de trás para frente, lá do seu sonho até a sua situação real, que claramente você não está vivendo o seu sonho agora, a situação que você imaginou. E você vai quebrar esse trajeto em várias partes, e não importa quanto tempo isso demore. Por exemplo, a minha meta de 1 milhão de pessoas impactadas, vamos dizer assim, o que eu chamo de alunos, é em 5 anos. E eu dividi isso em 5 anos em 5 partes, um para cada ano, e cada ano eu dividi em 12, que são 12 meses. E o que eu faço? Dentro daquele mês eu tenho uma meta, e quanto mais palpável essa meta for, mais interessante, mais, vamos dizer assim, fácil vai ser de você concluir essa meta. Então, sei lá, de X inscritos por mês, né, de X pessoas sendo os meus alunos nos meus cursos, de X pessoas, então isso acaba se transformando em número. Então, por exemplo, se você quer ser um grande especialista numa área de TI, como por exemplo, segurança da informação, o que você vai fazer? Você vai falar o seguinte: bom, já imaginei eu sendo aí um grande especialista, e só um detalhe, ser especialista não é o Mr. Robot, ok? Aquilo lá é Hollywood, aquilo lá é filme, é feito para ter audiência. Então, você vai imaginar, eu quero ser um grande especialista de segurança. Você vai pensar nessa situação, realidade transformada, setar a sua meta e colocar todas as situações necessárias e se permitir, né? Permitir aqui dentro ser isso. E você vai dividir essa meta em tempos. Por exemplo, eu vou fazer uma faculdade, nessa faculdade eu vou dividir em tantos semestres, de tantos semestres vou dividir tantas horas de estudo, e depois da faculdade eu vou procurar tal curso. E quanto mais preciso for a sua meta, mais focado você vai ser, que é a terceira parte fundamental para ser sucedido não só na sua carreira, mas ser bem sucedido na sua vida e ensinar e ajudar, inclusive, as outras pessoas serem bem sucedidos. E você vai ter foco. Mas, afinal, o que é foco? Foco é algo que você vai escolher em prol do seu objetivo, não é dos objetivos dos outros. Então é muito fácil eu falar para você
olha, tenha foco, mas de repente você não tem um objetivo. Então você vai fazer nessa seguinte ordem: realidade transformada, sonho. Segundo, pegar esse sonho, construir um caminho e construir uma ponte que a gente fala. E essa ponte é de trás para frente, é do sonho para o seu presente, para a sua realidade. Senão você não se permite sonhar, senão o seu cérebro vai ficar vendo somente, vamos dizer assim, problemas e não vai ficar vendo desafios. E por último, foco. E foco, a definição de foco que eu acho mais interessante, e essa definição não é minha, você não vai escolher o que você vai fazer, você vai escolher tudo que você não vai fazer. Ou seja, sabe aquela situação, aquele curso bacana de repente que apareceu na internet, ou até aquela apostila gratuita, ou então aquele torrent, quem sabe, com 50 gigas de material, você não vai baixar esse torrent, a não ser que esse material tenha claramente na sua, vamos dizer assim, descrição e especificação, o que vai te ajudar a cumprir aquele objetivo, ok? E você, por exemplo, não vai assistir Jornal Nacional, você não vai assistir Fantástico, claro que você vai ter suas horas de lazer, isso é extremamente importante, mas isso vai estar planejado, isso vai estar na sua agenda, isso vai estar lá na sua agenda da semana. E depois que você escolheu o que você não vai fazer, para te dar o foco, tem uma dica bônus, vamos assim dizer, que é você produzir isso de forma, você viver, vamos dizer assim, executar o seu plano com foco, escolhendo o que você não vai fazer, mas de uma forma muito produtiva e eficaz. E essa forma de produtividade eficaz, tem N formas de fazer isso, que claro, não cabe muito nesse vídeo, mas aqui eu escolhi para que eu possa fazer, dividindo a minha meta e focando as coisas que eu preciso fazer no meu dia, é com a técnica Pomodoro. Okay? Então você vê que a técnica de produtividade ou a técnica de organização está em último, vamos dizer assim, a quarta situação que você precisa imaginar. Então você precisa ter no mínimo uma direção. E essa ferramenta de realidade transformada, ela é fantástica. Por quê? Porque só depende de você sonhar. E sonhar, eu garanto que você faz muito bem. Aliás, você faz isso a todo momento, a toda noite, quem sabe. Legal? Então esse vídeo está ficando um pouco mais longo, mas é um vídeo que eu achei muito interessante, é uma pergunta muito forte, que mexe muito com o nosso coração, com a nossa mente. E se você ainda talvez não consegue sonhar ou então não consegue pensar ainda, não tem problema. Você tem até os 98 anos para que você possa fazer isso. Legal? Então vou me despedindo com vocês. Eu aposto que talvez você esteja gostando desses vídeos, e se você estiver gostando, dá um like, assina aí, aperta aí no sininho, nas inscrições. E se você está gostando desses vídeos, né, dessas dicas de carreira, eu montei um site exclusivo que lá inclusive vai ter um presente que eu vou deixar aqui para que você possa baixar esse presente. Legal? Então, o site está aqui, o presente está aqui, e se você realmente quer evoluir na sua carreira, eu baixaria esse guia, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.